quero trazer aqui contigo, ó, eu separei uma matéria para a gente introduzir, que deu agora há pouco aí no jornal Repórter Brasil, da TV Brasil, que eu estava assistindo, sobre a 6x1, né, que é a nossa grande causa hoje aí, né, o fim da escala 6x1. Vamos assistir aqui a matéria que a TV Brasil trouxe e aí a gente já repercute na sequência aí, alguns minutinhos essa matéria, mas ela está bem informativa aqui. A redução da jornada de trabalho terá um impacto mínimo no custo operacional das empresas, de apenas 1%, de acordo com o IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas, a Pesquisa Econômica Aplicada. Acabar com a escala 6x1 pode trazer mais benefícios para a saúde dos trabalhadores e até aumentar a produção. O fim das escalas com um dia de descanso para 6 dias trabalhados ainda é uma proposta em discussão no Congresso. Valdir é gerente desse supermercado há 15 anos e já se prepara para uma possível mudança. Ele prevê desafios para manter a loja funcionando de domingo a domingo, mas acredita que se a alteração se concretizar, poderá reduzir a dificuldade que o comércio tem enfrentado para preencher vagas. No momento, a dificuldade é muito grande para se conseguir funcionário. Com essa escala, se for realmente melhorar, o funcionário vai perceber que é uma melhora e que a gente tenha mais facilidade para contratar, tomara que seja. Estamos torcendo para isso. Entre os funcionários, muita gente sonha com o que vai fazer caso tenha mais uma folga semanal. Eu que tenho filho, ficar com os filhos, né? Aí a gente leva na escola, busca na escola, médico, essas coisas. Que quando estamos trabalhando não temos muito tempo para isso. Muita diferença para os trabalhadores, pouco impacto para as empresas. Essa é a conclusão de um estudo sobre os efeitos do fim da escala 6x1 no mercado de trabalho brasileiro. A pesquisa mostra que mudanças semelhantes no passado, tanto no Brasil como em outras partes do mundo, não trouxeram prejuízos. Pelo contrário, melhoraram a qualidade de vida da população. Para setores como o comércio e a indústria, o IPEA estima um impacto de apenas 1%. Os aumentos de custos devem ser mais significativos para serviços como segurança e limpeza, que têm a maior parte dos gastos em mão de obra. Empresas muito pequenas também podem precisar de um tempo de adaptação. Mesmo nesses setores que seriam os mais afetados, o impacto no custo total operacional ficaria em torno de 6%. Eles seriam mais afetados porque eles são setores muito intensivos em mão de obra, então quase todo o custo deles é realmente o agenciamento, a contratação dos trabalhadores da limpeza, da vigilância. Mas é possível pensar em medidas de transição, em projetos que escalonem essas mudanças para que as empresas não sintam um impacto de uma vez só, né? Para que elas possam fazer uma transição mais segura aí. Tá aí, importante, né, o Bruno, trazendo alguns dados aí sobre os efeitos do fim da escala 6x1, né, eu acho que é importante a gente trazer essas matérias aí para ir desfazendo, né, algumas falácias que são colocadas aí por quem é contra, né, o fim da escala 6x1, e tem gente contra, né, lá no Congresso a direita já se acusou aí que é contra a escala 6x1, tem uns ali que tentam se esconder quando o tema vem a pauta. Contra o fim. Tem uns que não querem se queimar, né, Bruno? Mas a gente sabe que a maior parte deles são contra, e a nossa expectativa, inclusive, é que a pressão das ruas, a pressão da sociedade leve eles, especialmente a turma do Centrão ali, né, porque a turma lá do bolsonarismo não tem nem esperança que eles votem a favor desse projeto, né? Mas o Centrão dá muito... ele sabe, né, se movimentar ali de acordo com o clamor das ruas. Então, com a pressão popular, eu creio que a gente consiga aí aprovar essa PEC nesse primeiro semestre, né, Bruno? Portinho, essa é uma das nossas propostas de campanha, né, em 22, e que o Lula vai sim entregar agora, antes das eleições desse ano. E isso é importante frisar, que não é uma medida eleitoreira, como alguns estão acusando também o governo, o presidente Lula e o PT.
mas é sim algo que diz respeito à dignidade humana, que diz respeito ao bem viver. E se a gente faz um apanhado histórico aqui muito breve, desde que mundo é mundo, aqueles que detêm os meios de produção, aqueles que mandam na força de trabalho dos outros, dizem que qualquer tipo de avanço na jornada laboral, qualquer tipo de avanço no emprego digno, vai reverter na economia. Mas isso é falso, né? Falavam isso do 13º, falavam isso das férias, falavam isso de uma série de outras convenções que hoje já estão postas para nós e que a gente viu que não quebrou a economia, que o país não entrou numa miséria, que ninguém passou fome. E é importante também salientar que antes da escala 6x1, as coisas aconteciam na escala 5x2 e nada quebrou também. As coisas funcionavam. E isso não é num passado distante, né? Eu comecei a trabalhar com meus 14 anos. Quando eu começo a trabalhar com 14 anos, a escala ainda que vigorava era a 5x2. E depois ali de um tempo com a contra-reforma trabalhista do golpista Michel Temer, é que as coisas começam a desandar. E também é importante a gente frisar que esse mesmo centrão, que esses mesmos setores da direita e da burguesia diziam que a reforma trabalhista iria aumentar o número de vagas, iria aumentar o emprego formal, iria ser um paraíso. E não é isso que eles estão nos entregando. E indo ainda mais adiante, aqueles que têm os seus negócios na escala 6x1 sabem que fazem mal para os trabalhadores. Sabem, porque os trabalhadores não querem trabalhar nessa escala. O comerciante, o gerente que aparece na matéria, fala isso muito bem. E aí que tá, eu acho que o pulo gato, que é a coisa engraçada. Porque ele diz, olha, se mudar a escala, eu acredito que a gente possa contratar mais trabalhadores. Pois bem, mas por que não contrata hoje? Nada impede do teu negócio ser 5x2, 4x3, enfim, nada impede isso. Então, a gente vê que tem aí uma série de contradições nesse processo, mas que só quem perde são os trabalhadores. E esses trabalhadores, em sua maioria, uma juventude que está precarizada, que está nos piores postos do mundo do trabalho, né? Então, é por esses, principalmente, que a gente precisa colocar o fim na 6x1, e eu não tenho dúvida que a gente vai sim conseguir aprovar isso e fazer mais uma entrega para a classe trabalhadora brasileira. Não, tu sabe que isso que tu trouxe, e a matéria trouxe bem isso aí, né? Eu não sei se só quem perde é o trabalhador, né, Bruno? Claro, o trabalhador é o mais sobrecarregado, é o que tem a vida toda entortada, prejudicada, mas o empresário também tem que se dar conta, cara, que para ele vai ser um golaço, cara, ele botar uma jornada 4x3, 5x2, que ele vai ter trabalhadores felizes, ele vai ter trabalhadores produzindo muito mais, trabalhando com satisfação, né? Inclusive tendo facilidade para contratar os melhores trabalhadores, porque todo mundo vai querer trabalhar. Se tu tem uma cidade pequena, digamos assim, tá? Que tem 3 supermercados, tá? Onde é que o cara vai querer trabalhar? Nos 2 que fazem a jornada 6x1, ou num supermercado que, olha, eu vou fazer a 5x2. Todo mundo vai querer trabalhar lá no mercado dele, cara, né? Então, assim, é impressionante, cara, como o empresariado brasileiro é atrasado, é reacionário, é impressionante. Né? Então, é uma burguesia parasitária, né? É impressionante, cara. É isso que nos deixa assim estupefado, cara. A tosquice, o atraso desse empresariado brasileiro que não consegue, sabe, enxergar um palmo na frente deles, né? E isso que tu falou aqui é outra história que é completamente absurdo quando a gente ouve esse tipo de coisa, que é populismo, né? Isso aqui é populista. O fim da isenção, a isenção para os trabalhadores que ganham até 5 mil é populista. O fim da escala 6x1 é populista. Mas tudo que é bom para o trabalhador é populista, cara, sabe? É populista ou eleitoreiro. Tu pode escolher, ou é populista ou eleitoreiro.
Exatamente. Então tu não pode fazer nada que é bom para o trabalhador, que tu vai ser taxado de populista eleitoreiro, né? É um negócio impressionante. E outra coisa que tu trouxe aí, que eu acho que é importante aprofundar um pouco, né? Que era como era a jornada antigamente, que tu falou, né? Quando tu começou a trabalhar, que era 5x2, né? Eu me lembro, cara, saudosos tempos, cara, em que domingo era tudo fechado, né? Domingo era tudo fechado, não tinha supermercado domingo. Como era bom, cara, a cidade ficava tranquila, o trabalhador podia ir para os parques, né? Podia fazer, curtir a vida com seus filhos, né? Cara, ninguém, sabe, ninguém corria perigo de vida porque não tinha supermercado aberto, todo mundo fazia o mercado já, tinha o hábito de ir no sábado, porque sabia que o domingo ia fechar, né? Aí começou a abrir domingo, eu me lembro bem disso, eu era gurizote ainda, mas eu me lembro quando começou a abrir, exatamente com essa desculpa, não, que vai ser bom, vai ser interessante, até para os trabalhadores vai ser bom, teve esse discurso na época, né? E, enfim, hoje em dia as coisas abrem, tudo abre, né? O capitalismo é o ritmo do que o capitalismo impõe para a sociedade, né? Que é extremamente negativo, né? Quanto maiores são as cidades, mais forte é esse ritmo do capitalismo aí que é impressionante, né? Como a gente vive nesse ritmo assim, e é difícil baixar a velocidade, ter uma vida mais tranquila, né, dentro dessa sociedade, né, Bruno? E assim, né, Portinho, a gente está falando da escala 6x1 de forma geral, nacional, mas se a gente pega casos específicos, como aqui o Rio Grande do Sul, Porto Alegre com o Zafari, que teve denúncias que estavam fazendo escala 10x1, a coisa ainda se intensifica e piora. Daí tu vê que é uma hiperexploração, eles não estão nem aí com o trabalhador. Que a ideia é tirar o máximo que puder e quando não servir mais, despede e contrata mais, né? Afinal, o exército de reserva está enorme, né? Estava enorme, né? Estava, porque o emprego formal não para de subir no país. Então, assim, tu vê também que começa a intensificar a coisa e eles começam a ficar sem mão de obra a partir do momento que o emprego formal também começa a subir e tem melhores postos de trabalho à disposição. Então, acabam tendo, né, que recuar na questão da jornada de 6x1. Né? Mas esse caso Zafra é algo recente, né? Não é algo que faz muito tempo atrás. Teve denúncias de escala 10x1, fora todo o assédio que os trabalhadores sofriam nesse processo, onde as folgas não eram escolhidas pelos próprios trabalhadores, né? Mas sim pelo empregador. Então, são essas coisas que a gente precisa mudar, precisa alterar. E também, junto ao fim da 6x1, intensificar os órgãos e os mecanismos, né, de fiscalização dessas empresas. Né? Precisa intensificar, ver se aquilo que está legislado e valendo está sendo cumprido. Né? Porque nada adianta mudar isso no papel, na lei, e na prática não se alterar. Então, é preciso aí que o Ministério do Trabalho também fique atento nisso e intensifique, né, a fiscalização, intensifique o controle dessas empresas. Porque a gente está falando, afinal, de vidas, né? A gente está falando aqui de dignidade, de bem viver, e isso não pode ser deixado de lado, colocado, né, na lateralidade do processo. Tem que ser central. Exatamente, deixa eu ler alguns comentários aqui, ó. O Jadailton Calisto, os patrões sempre irredutíveis. O Hinaldo Leite, todas as atividades do trabalhador ao ter de volta um dia seu, é óbvio que vai gerar negócios diversos. Perfeito, né? Sim, inclusive vai ser um dia que aquele trabalhador talvez vire um consumidor, né? Vai ser um dia que ele vai poder ir num restaurante com a sua família, vai poder ali comer uma pipoca com o filho num parque, né? Então, isso aí também lazer, cultura, cultura, diversão, esporte, vai ter outras áreas, né? Agora, com o Lula, vai poder ir num cineminha, num teatro, né? Porque
Com o Lula agora o cara está trabalhando ali com o emprego formal está crescendo, como tu disse, né? Não é à toa que eles odeiam o governo Lula, né? Porque o exército de reserva foi lá para baixo, né? Tá muito pequeno o exército de reserva e essa turma da direita, da extrema-direita, é uma das coisas mais importantes para eles é ter o desemprego alto, né? Tem gente que se engana com isso aqui, né? Que acha que o Jair Bolsonaro e o Paulo Guedes... Porque vamos lembrar que os 4 anos do Jair Bolsonaro e do Paulo Guedes foram com 2 dígitos de desemprego, né? Foram em 11, 10%, exatamente. Ficou sempre ali 10% e 11%. E o emprego com carteira assinada, com esses cretinos, não cresceu nada. Eles não criaram emprego com carteira assinada. E aí vem o Lula e o Haddad e daqui a pouco o negócio cai para 5%. Não é sorte, não é outra coisa que não querer ter vontade política, né, de criar emprego para as pessoas, de diminuir esse exército de reserva, para exatamente... Quando o exército de reserva reduz, o que acontece? A faixa salarial aumenta, porque o cara não aceita mais trabalhar pelo prato de comida, para ganhar uma mixaria total. Ele começa, quando a proposta é uma mixaria, ele pega, não, eu não vou trabalhar por isso aí. Eu trabalho no mínimo, o trabalhador começa ele a colocar preço no seu trabalho, né? Quando o exército de reserva vai lá para baixo. Então é isso, é por isso que eles odeiam o Lula. É um dos fatores principais porque eles odeiam os governos do Lula, né? A Maria José, olha. Não, outro ponto, né, que é importante a gente frisar aqui, que o Centrão hoje é base do governo. Então, é necessário que siga as orientações do governo, né? Aqui a gente não está pedindo favor. Aqui a gente está falando de política e se estão na base. Se acreditam que esse é o projeto, né, necessário para avançar no país, que a gente sabe que eles não pensam tão assim, então que votem, né, pelo fim da 6x1. Né? Porque com certeza serão cobrados nas suas bases, serão cobrados nos seus territórios, caso isso não seja aprovado. Inclusive, de forma muito inteligente, o presidente Lula quer colocar isso em regime de urgência, né? Porque se alguém vai negar a vida digna para os trabalhadores, não será nós, né? Será o Centrão e a extrema-direita. E isso é